A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Estamos aqui para continuar a leitura. Essa semana não sei ainda se será possível a continuação. Quinta-feira eu tenho uma cirurgia, mas eu vou procurar deixar a gravação, deixar programado, né? E eu não sei como que vai ser, se eu vou ficar quinta e sexta, como que vai ser, então eu vou ver se eu consigo deixar a programação. Se eu não conseguir, vocês já sabem qual foi o motivo. Mas não se preocupe, não é nada demais, está nas mãos do Senhor. E quem anda com o Senhor, né, tudo coopera para o bem daquele que crê. Então, quando a gente anda na presença do Senhor, a gente anda tranquilo e em paz. E, sinceramente, eu não vejo a hora também para poder me livrar um pouquinho dessas dores, né? Lembrando que que a nossa leitura ela é cronológica, né? Essa é a segunda leitura, já tivemos a primeira, terminamos o ano passado. Essa é a segunda leitura, é cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos. Estamos no livro de Números, livro de Moisés. O livro de Números, ele é mais um censo, né? Primeiro que foram contados quantas pessoas, foi feito o censo, e ele é mais um ensinamento aos próprios hebreus, né? Como, por exemplo, o ensinamento dos levitas, o que eles podem e não podem fazer, os israelitas também em relação às leis, repetem as leis. Então, algumas coisas eu pulo, né? Não tem necessidade de repetição, como, por exemplo, a numeração, né, dos exércitos, né? Quantos veio da tribo de quem, né? Inclusive fala até a genealogia de alguns e tal. Então, quando forem coisas do tipo que para hoje, que para nós, nesse momento em que a gente vive, não são necessárias, né? Não são, como se diz assim, que realmente não tem relevância, então a gente adianta um pouquinho. Afinal de contas, a Bíblia é um livro grandinho para se ler, né? Então, e eu não prolongo muito, porque até senão fica muito cansativo, né? A gente poderia até ler um pouco mais de capítulos, mas aí ficaria muito cansativo. Afinal de contas, tem pessoas que trabalham, estudam, fazem academia, ou seja, o dia é bem corrido, como eu comentei recentemente. Infelizmente, mês passado eu perdi um de meus irmãos e eu fui para São Paulo, né? Fiquei lá com a minha mãezinha um tempinho. E, gente, São Paulo realmente a hora é corrida. Você não vê a hora passar, mesmo estando parado ali sem fazer nada. Porque eu, devido à minha saúde também, eu não tenho condição de fazer nada. E fui também às pressas, né? Tanto que eu passei muito mal na ida, né? No avião eu passei muito mal. Mas São Paulo realmente é a cidade do corre-corre. Eu não me lembrava disso porque estou fora de São Paulo há muito tempo, né? Desde 2006. É uma vidinha aí já que eu estou fora de São Paulo. Então, depois, quando a gente sai de São Paulo, que a gente vê a correria que é, e o tempo lá é muito corrido. Então é bom realmente manter os vídeos pequenos para que todos possam ter condições de ouvir a palavra do Senhor. Se você tem mais tempo para ouvir, você pode ouvir um ou outro, pode repetir, inclusive. Lembra que eu já comentei aqui, né? Que a gente lê, relê, relê, e cada nova leitura do mesmo texto tem um novo ensinamento, né? Porque Deus ele sempre nos mostra algo novo na mesma leitura.
Então, sempre é bom reler a palavra do Senhor, por isso que estamos fazendo esta nova leitura. E enquanto Deus me abençoar, a gente vai indo, né? E agora, com óculos novo, né? Graças a Deus, eu espero que a leitura possa ser mais, como se diz assim, mais interativa não, mais fácil mais de entender, né? Porque até então eu tropeçava muito nas palavras porque eu não conseguia enxergar direito. Agora vamos ver, vamos fazer o teste para ver se realmente o óculos ficou bom, né? Então vamos lá. Hoje é o capítulo 3 de Números, os serviços dos levitas. Aí, como eu falei, né? O Números é mais em relação a isso. Então estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou Moisés a Arão, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes serão em dádiva, mas a Arão e aos seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, mas o estranho que se chegar morrerá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar do primogênito, que abre a madre, entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito de Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo o homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandamento do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes foram os filhos de Levi pelos seus nomes. Aqui eu vou pular, né? Porque não tem a necessidade da gente saber os nomes de cada um. Aí, a partir do versículo 22. Os que deles foram contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente, e o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf. Aí agora aqui, né, o Senhor ele vai dizer, perdão, gente, eu nem percebi que a câmera virou um pouquinho mais. Eu dei uma de MacGyver aqui e dei um jeitinho no meu equipamento aqui. Não é do tempo de alguns aí. MacGyver era um seriado que tinha antigamente que ele, com qualquer coisa ele se safava de qualquer situação. Então, como eu estava dizendo, aí aqui ele vai falar sobre cada um, sobre cada família, né? Quem é quem vai fazer o quê, né? Sobre quem vai cuidar do quê, né? Aí, por exemplo, no versículo 31, e a sua guarda será a arca
a mesa, o castiçal, os altares, os utensílios. Então aqui todo o resto do capítulo 3, ele estará dizendo aos levitas, né, a cada um deles, o que vai ser a função de cada um, né? E deixa eu ver aqui, aí no 42, não, deixa eu ver, aí no 40, e disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, o homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes, e para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. Olha quanta gente. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo dos santuários tomarás a 20 geras o ciclo. E para Arão e para seus filhos darás o dinheiro dos resgatados dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados para Arão e para seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Quando Deus mandou o vingador lá no Egito para matar os primogênitos, né? Com exceção daqueles que ouviram ao Senhor e passaram o sangue do cordeiro às suas portas, então Deus disse que a partir daquele momento todo primogênito seria seu. Então, nesse momento, como Arão foi consagrado sacerdote, lembre-se que Arão foi consagrado sacerdote por Deus, né? E a partir daí, Arão e toda a sua descendência foram consagrados, toda a sua parentela, né? Toda a sua descendência não, toda a sua parentela foram consagrados levitas, né? Ou seja, aqueles separados ao Senhor, aqueles trabalhadores do Senhor. Então Deus trocou, deixou os primogênitos para os seus pais e ficaram com os levitas, né? E esse dinheiro é um ritual, vamos dizer assim, entre Deus e Moisés para que as pessoas entendessem a situação ali naquele momento. Hoje, para a gente, não tem nada de que fizesse algo parecido, né? Não existe nada parecido com isso aqui. Mas naquela época, sim, né? Naquela época era algo muito forte. Então, Deus separou para ele, né, no lugar dos primogênitos, então Deus separou os levitas. Então, todos os levitas, né, da tribo dos levitas, lembrando que levita era uma tribo, né? A tribo do levita, que Arão era o sacerdote principal, todos eles eram para o Senhor. E olha só a quase coincidência, né? Que a quantidade de levitas era quase a mesma quantidade do povo de Israel, né? A diferença era muito pequena, né? É uma coisa interessante de se pensar, né? E a gente continua aqui no capítulo 4. Aí no capítulo 4 Deus vem falar sobre os deveres dos levitas. Então,
mais uma vez o Senhor falando a Moisés, eu não me canso de ouvir isso. E falou o Senhor a Moisés e a Arão dizendo, eu não me canso de ler isso, né? Porque naquela época Deus falava assim, né? Frente a frente praticamente com Moisés, né? Moisés obviamente não via sua face, porque se visse morreria ali, porque afinal de contas era pecado contra a santidade, mas ele ouvia ali, né? Ele sentia aquela presença tão forte, tão significativa, que eu acho que naquele momento suas pernas se estremeciam completamente, né? Eu não sei nem dizer qual era o sentimento ali que se passava em Moisés e em Arão quando o Senhor conversava com eles, né? Um ser sublime, nosso Pai, nosso Criador, né? Falando assim diretamente. E Moisés ainda viu as costas do Senhor, né? Ainda Deus permitiu essa bênção maravilhosa de ver as costas passando, né, pela sua frente. Então, aí aqui ele já está falando sobre fazer o censo de algumas pessoas, como dos filhos de Coate, por exemplo, né? Fazer a soma dos filhos de Coate dentre os filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Então, será todo aquele que entrar neste exército, né? Então, o censo normalmente, quando Deus pedia para fazer o censo, normalmente o censo era sempre da idade de 20 anos para cima, porque era exatamente para entrar no exército, né? Porque enquanto eu estava ali no deserto, Deus estava cuidando, Deus estava protegendo, mas Deus prometeu a terra que mana leite e mel. Então, Deus não é homem de voltar com a sua palavra, nem é homem para mentir, muito menos para quebrar sua promessa. Então, a promessa está de pé, uma terra que mana leite e mel. Mas ele não vai dar de mão beijada, né? O povo também tem que fazer sua parte, o povo tem que lutar para conquistar. A terra pertence ao povo. Deus vai retomar a terra para o povo. Deus vai ajudar ao povo que confiar nele. Mas o povo também tem que fazer a sua parte. Então haverá guerras. E infelizmente, né, haverá guerras. Por que haverá guerras? Porque Deus quer guerras? Não. Porque o povo, né, os outros vão querer impedir a passagem, por exemplo, né? Terão lugares em que os israelitas vão querer passar e eles irão se assustar, né? Eles acharão que os israelitas passarão ali e irão quebrar tudo, sendo que não é essa a ideia, mas na cabeça deles é isso. E quem coloca isso na cabeça deles? O próprio demônio, né? Para quê? Para que haja guerra, para que haja sangue, né? Para que haja sangue derramado. Então, aí o capítulo 2 está falando sobre isso também, né? Aí a partir daqui, aí está falando sobre como serão os utensílios, como serão o altar, a maneira que se colocará, a maneira que se servirá, como será, por exemplo, o azeite da iluminária, né? O incenso aromático. Então fala tudo como, inclusive os capítulos normalmente eles são um pouquinho maiores do que de costume, né? No caso, o capítulo 4 ele vai até o versículo 49, né? Que finaliza dizendo: conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então, para não prolongar, vou deixar só os 2 capítulos. Acabei falando muito e li pouco. Mas a questão é essa, é que apesar que números também não tem muito o que ler, como eu falei, números mais para um ensinamento da época, né? Não tem muito para um ensinamento de hoje,
porque esses rituais hoje em dia não existem mais, né? Lembrando que mandamentos são perpétuos, ou seja, os 10 mandamentos, eles continuam, eles valem até o fim da vida, até o fim do mundo, aliás, até o fim da vida não, até o fim do mundo, né? Porque as vidas irão acabar, o mundo ainda continua. Quando o mundo acabar, quando o último ser humano morrer, aí acabará o mandamento. Pronto, aí não haverá mais 10 mandamentos, porque todos já morreram. Aliás, não, apesar que a palavra de Deus diz que nem todos morrerão. Morrerão entre aspas, né? Porque quando Jesus voltar, ainda terão alguns vivos ainda. Bom, isso é coisa para frente. Mas sim, todos vão morrer, porque serão transformados, então a carne morrerá do mesmo jeito. Então, o que acontece? Mandamento é até o último ser humano morrer. Então, mandamento é mandamento, não muda. Por mais que alguém diga, o sábado mudou para o domingo, que o sábado, por exemplo, é algo polêmico. Mas você pode ver que nada se muda. Se mudar um mandamento, então os outros têm que mudar também, né? Porque mandamento é mandamento, é perpétuo. Lá diz, mandamento é mandamento. Você pode ler e reler o Êxodo 20, que mandamento é perpétuo. Agora, as leis, elas podem ser mudadas, alteradas, retiradas, colocadas, né? Podem ser modificadas. Inclusive, nos dias de hoje também, as nossas leis também são assim. Mas a Constituição Federal não pode ser alterada, entendeu? Também tem essa diferença também, aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei nos outros lugares, mas aqui no Brasil a Constituição não pode ser alterada. Embora aí é uma questão de se pensar também, porque o mundo que a gente vive hoje as coisas estão tão bagunçadas, né? A inversão de valores, mas tudo nas mãos do Senhor, né? O que a gente tem que pensar é no que Deus quer, no que Deus espera de nós, né? Não o que os outros pensam de nós, o que os outros imaginam que devemos fazer, o que os outros esperam de nós. A gente tem que pensar primeiramente no que Deus quer da gente, né? Em seguir os seus caminhos, em seguir a sua vontade, em fazer sempre o que é certo. Eu sei, de vez em quando vem um pensamento, vem uma vontade, vem uma coisa, porque nós somos carne. Isso é normal acontecer. O que não é normal você deixar acontecer, deixar realizar, deixar formar, né? Deixar realizar aquele pensamento. De repente você tem um pensamento que não se deve e o que não é normal você deixar realizar aquele pensamento. Porque enquanto está na mente, você pode lutar, porque você pode pedir ajuda ao Senhor, você pode pedir para o Espírito Santo ficar ali com você, combatendo aquele mal para tirar aquele pensamento ruim da sua cabeça. Mas depois que sair da sua cabeça e vir para a sua mão para você agir, aí você já não tem mais volta. Então, pense muito bem, tenha cautela. Por isso que sempre Deus diz: vigiai e orai. Por quê? Por que ele coloca vigiai primeiro? Porque, primeiramente, nós temos que olhar para nós mesmos, porque a perversidade está dentro de nós, né? Dói ouvir isso, eu sei que dói, mas é verdade, a perversidade está dentro de nós, a maldade está dentro de nós, porque nós somos nascidos do pecado. Então, todos os dias é uma briga entre o bem e o mal dentro de nós. A diferença é que nós, que somos filhos do Senhor, nós que servimos ao Senhor, nós optamos em o bem vencer. Por quê? Porque nós optamos a seguir a Deus. Quando nós escolhemos seguir a Deus, é o Espírito Santo dentro de nós quem luta por nós. Então já não é mais a carne quem fala, não é mais a carne quem luta, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo lutando, meu bem, é só vitória, é só vitória. Então,
pense bem, vigie, olha bem à sua volta, como está a sua vida, como estão as coisas, né? Não deixe de lado, passou um pensamento meio bobo aqui, não deixe de lado, não, converse com o Senhor, tá? O Senhor, ele sempre está com a mão estendida para aquele que crê, para aquele que realmente quer a ajuda dele. Ele pede licença para entrar em sua vida, ao contrário do demônio. Ele deita e rola, sem a sua permissão. Agora Deus, ele pede permissão. Lembre-se que a porta é estreita. E muitos dirão, Senhor, Senhor. E ele vai falar, eu não te conheço. Então preste bem atenção em quem você está ouvindo também, né? Para você ver como são as coisas. Às vezes a gente pensa que aquele que está lá em cima falando em nome de Deus, que aquele, não, ele é do Senhor, ele é abençoado, ele é ungido, mas não, ele está ali servindo ao outro, ele está ali querendo levar ao outro. Então, nesses momentos é que a gente tem que vigiar, né? A gente tem que pensar bem, porque o demônio ele não está no mundo, ele não está tentando o mundo, ele está tentando os que estão na igreja. Ele está ali na porta da igreja querendo levar os que estão lá dentro, porque os que estão lá fora já pertencem a ele. Então preste bem atenção. E o crente que é crente, se não tem luta na vida, me desculpa falar isso, mas tem alguma coisa errada aí. Porque lembre-se que nós somos vistos como tolos para o mundo. Então, se a vida está sossegada, não tem nenhum problema, está tranquila demais, sem preocupação nenhuma, tudo bem, que Deus diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o mais lhe será acrescentado, mas nós somos seres humanos. Sinceramente, eu não conheço ninguém que não se preocupa. Eu não conheço ninguém. Por mais que a gente acredite em Deus, por mais que a gente entregue nas mãos do Senhor, sempre há uma preocupação. Nós somos humanos, nós somos carne. É normal se preocupar. O que não é normal é você se descabelar, se desesperar. Isso não. Mas a preocupação é normal. Mas sempre como a própria palavra de Deus diz, aliás, Jesus Cristo falou, né? Em temperança, tenha temperança, né? Ou seja, tudo na medida certa. Mais uma vez eu prolonguei, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque onde ela mais precisa de Ti, Pai. Demonstre a ela, Pai, o teu poder, a tua glória, Senhor. Toque em sua vida, Pai, toque em suas finanças, Pai, toque em sua saúde, toque em seu coração, Pai. Toque em sua vida sentimental, Pai. Toque em seu psicológico, em nome de Jesus, Pai. Arranque todo rancor, toda mágoa, toda angústia, em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.